Olá, meus companheiros. Uma boa noite para aqueles que vão estar ao vivo. Esperamos que tenhamos mais uma noite, mais um encontro de muita paz, de muita harmonia, de muita reflexão, como aliás é a proposta do nosso encontro. O pessoal está entrando, Rosa, Glorinha, Zé Ricardo, Adriana, que bom que hoje está aí, Flávio, querido, minha mana, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro, esse encontro que tem uma importância muito grande, especialmente para mim, espero que para vocês também. É muito bom a gente ver as pessoas se interessando por assuntos dessa natureza, né? Tudo bem, Igor? Igor Mascarenhas, meu querido ex-aluno. Elazia, que bom, Elazia. Boa noite para você também. Como eu estava falando, né? Eu fico muito feliz de ver as pessoas participando. Estou vendo aí a Rosa, Thaís, Bruno, filho da Zezé, coisa boa. Marise, esposa do Paulinho, irmã do Paulinho, coisa boa, Marise. Magali com Guilherme, um pessoal que está sempre presente, dando força para o projeto. Queridíssimos que compartilham, porque um dos desejos, um dos objetivos que eu tenho em relação a esse projeto é que ele alcance o maior número possível de pessoas. E vocês têm me ajudado muito nesse sentido, né? Minha Mariângela aí presente, coisa linda. Tudo bem, Helena? Luiz Miguel também, um abração para ele. Patrícia, querida. Patrícia Duarte. Enfim, então, eu gostaria muito que esse momento ele pudesse chegar a um maior número possível de pessoas, porque eu recentemente, não sei nem se eu falei isso, se foi aqui nesse nosso encontro ou se foi em alguma outra reunião, que eu participei de uma meditação global, que foi feito um convite, e eu entrei nesse dia e eu fiquei muito emocionada porque tinham pessoas do mundo inteiro, além de pessoas, instituições, filosofias, religiões. Foi uma coisa assim grandiosa e que realmente me deixou assim muito emocionado de ver a quantidade de pessoas que estão buscando despertar, né? Ou que já até despertaram para essa realidade para a qual muitos ainda estão adormecidos, né? Então fico feliz quando eu vejo vocês aqui. Tá aí a Paula, Ana Ramos, Mônica Vieira, que bom, Aninha Lavô, minha querida. Então fico muito feliz quando eu vejo pessoas se interessando em sair, né, um pouco daquela dimensão física, puramente física da nossa vida material, e começa a buscar alternativas que possam trazer um pouco de paz, de serenidade, né? Então eu fico muito feliz. E esse dia, essa meditação global, foi uma coisa impressionante, porque realmente pessoas dos 4 cantos do planeta, foi uma coisa assim muito bonita e dá esperança para nós, né? Porque se depender do que a gente tem acesso através principalmente da mídia, a gente acha que o mundo está perdido. A gente sabe que existem setores dentro das sociedades que estão realmente passando por problemas terríveis, os mais variados, no nível de violência, no nível de insalubridade. A gente sabe que isso existe. Mas, por outro lado, existe um quantitativo grande de pessoas que têm se movimentado no sentido de transcender e perceber que a vida não é só isso
que nós vivemos na esfera material. Então isso eu fico realmente muito, muito feliz de perceber isso e de tê-los aqui. Então estou vendo aí o Vinícius, meu cunhado, meu mano Sérgio está aí, Paulinho Sameiro. Que bom, meus queridos, é bom tê-los aqui. Gisela também, Pote. Então são pessoas muito queridas e outras que eu até não conheço pessoalmente, né? E eu fico feliz de ter essas pessoas aqui, porque elas são convidadas por vocês. Vocês fazem a divulgação do projeto e eu fico bastante feliz, agradecido por nós podermos estar divulgando, né? Enfim, essa proposta, né? Então tá aí o meu querido Marcelo Miragaia, Patrícia Madruga, querida, aniversariante de ontem. Muito bom, gente. Então vamos começar. Então, como eu sempre falo, é sempre muito importante que nós tenhamos um foco totalmente voltado para esse momento, para que a gente possa aproveitá-lo da melhor maneira possível, né? Se a gente tiver a condição de tentar, nesse momento, deixar do lado de fora do aposento onde a gente está, do local onde a gente esteja, deixar de fora aquilo que talvez esteja nos incomodando, algum tipo de preocupação. Então, na verdade, o ideal é que nós pudéssemos nos isolar para esse momento, para que nós possamos ser beneficiados, porque, como eu já falei várias vezes, nós temos a presença de energias, vamos falar assim. Algumas pessoas não gostam muito daquela coisa de ter presenças espirituais próximas a elas, mas são energias muito especiais que elas são atraídas para o ambiente onde nós nos encontramos a partir do momento que nós queremos ter acesso a algo além, como eu falei, da estrutura física da qual nós fazemos parte. Então, meu querido amigo Osvaldo, sempre presente, Golias, Bia, minha amiga querida, Yara, boa noite a todos. Então vamos lá? Então, como eu sempre gosto de fazer, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. Isso. Acalmem seus corações, tentem acalmar suas mentes e vamos nos voltar totalmente para o nosso encontro, para o nosso momento de reflexão. Então nós vamos fazer prestando atenção no ambiente onde nós estamos, na maneira como nós estamos sentados, deitados, e vamos fazer 3 movimentos respiratórios lentos, inspirando bem profundamente, aí prende um pouquinho, conta até 4, aí solta o ar bem devagar, pela boca ou pelo nariz, tanto faz. Aí vamos fazer mais uma vez esse movimento respiratório. Prende um pouquinho. 1, 2, 3, 4. E solta. Bem devagar. Vamos fazer mais uma. Inspira, enche o pulmão de ar. Prende um pouquinho. E solta também bem devagar. Isso. Esse tipo de exercício ele favorece demais para que nós nos acalmemos, para que nós possamos conseguir aumentar a nossa percepção, a nossa capacidade de concentração, porque a gente vai falar aqui hoje. Então vocês podem ir abrindo os olhos bem devagar. Seria muito bom que
depois desses exercícios respiratórios, a gente estivesse numa condição propícia para poder dar continuidade aqui ao nosso encontro. Bom, gente, o nosso assunto de hoje, o nosso tema é o cuidado com as informações que repassamos. É claro que é o que mais nós temos ouvido falar ultimamente é a questão das notícias falsas, que caiu no popular com o famoso, as famosas fake news, né? Então, é algo que realmente vem causando muitos malefícios para a nossa sociedade. E, na verdade, o boato, né, a mentira, sempre existiu, desde que o homem é homem. Mas não há dúvida nenhuma que, com o advento das redes sociais, a informação ela é galopante, né? Ela tem um alcance absurdo em segundos, coisa que quando não tínhamos a internet era algo assim muito mais de um alcance mais restrito, vamos dizer assim. Hoje em dia realmente a coisa tem provocado assim grandes estragos, na verdade. Então a gente sabe que nem sempre aquelas pessoas que criam esses boatos, ou então mesmo essas inverdades, boatos e inverdades de uma maneira geral, os objetivos eles são variados, né? Tem pessoas que criam isso pura e simplesmente para brincar, para achar engraçado, né? Mas existem objetivos mais escusos, né? Objetivos que que primam por prejudicar pessoas, instituições, né? Então nós temos visto ultimamente um movimento mundial de tentativa de controle desse tipo de atuação. Inclusive aqui mesmo no Brasil nós estamos com uma CPI aí das fake news, né? Então isso realmente tem trazido assim prejuízos tremendos. Então eu fiz algumas pesquisas aqui para poder falar com vocês. Então o nível de periculosidade que uma informação que é inverídica ela pode gerar. Aí eu me lembrei até recentemente de uma moça que ela foi violentamente atacada em função de uma informação que foi passada pelo WhatsApp, e ela acabou perdendo a vida, e não era nada aquilo, né, do que estavam acusando-a pela rede social. Então a gente tem essa problemática, especialmente no Facebook e no WhatsApp. Então, diante desse bombardeio, eu pergunto, né, como é que nós agimos quando nós recebemos informações, quando nós recebemos mensagens com determinados tipos de conteúdo? O que é que nós fazemos diante disso, né? Então eu estava pesquisando aqui e uma empresa chamada Kaspersky, né, que é uma empresa de segurança cibernética. Então ela lançou recentemente o resultado de uma pesquisa agora no início de junho, e onde ela cita que 62% dos brasileiros eles não sabem reconhecer se uma informação é ou não falsa. Olha o nível, 62%. Né? Então, isso por si só exige de nós, faz com que nós devamos ter uma responsabilidade muito grande com aquilo
que a gente repassa, né? Então são cuidados que teoricamente seriam básicos, mas que infelizmente não acontece. Então, por exemplo, um cuidado básico é averiguar, naturalmente, se aquela informação ela realmente procede, né? Como? Então, recentemente eu recebi eu sempre faço isso. Eu recebi uma comunicação de um rapaz que estava desaparecido e tinha um número de telefone. Eu liguei caixa postal, eu enviei um WhatsApp para aquele número, dizendo, né, me identificando e dizendo que só passaria. Eu tinha recebido esse tipo de informação, aí eu compartilhei o que eu tinha recebido e falei que só iria repassar a informação caso eu confirmasse que aquilo era verdade. Para minha alegria, a pessoa me respondeu, era a mãe do rapaz, dizendo que ele tinha sido encontrado. Foi aqui na Barra isso, recentemente, né? E outra vez eu também recebi de um rapaz que tinha supostamente sido sequestrado no interior de Santa Catarina. Liguei também. Aí a pessoa que atendeu, olha, eu já não aguento mais, não sei o que eu faço, alguém colocou essa informação, é falsa. Ou seja, isso acontece o tempo inteiro. Então existem algumas informações que elas são facilmente identificadas como falsas, desde que nós nos proponhamos, né, a buscar a veracidade. Então, algumas delas, se a gente vai lá numa plataforma de busca e coloca lá o que for, imediatamente aparece. Tem uma mensagem que roda há anos dizendo que tem um grupo de deputados que vai votar o fim do 13º. Você já deve ter recebido uma mensagem dessa. Essa mensagem ela roda aí há quase 10 anos. E dentro no grupo desses deputados tem deputado que já até faleceu. Então as pessoas recebem isso, de alguma maneira elas se afinizam com a ideia, aquela ideia lhes é de alguma forma agradável e ela manda. Ela repassa aquilo sem o cuidado de verificar se aquilo é verdade, né? Então, na dúvida, se a gente tem dúvida, a gente não pode repassar, porque a gente contribui com muita coisa ruim, estabelecimento de desequilíbrio, de pânico, de medo, né? Então, as pessoas que hoje em dia tem pessoas financiando. A coisa tem um alcance tão grande, né, que tem pessoas poderosas por trás que financiam a divulgação de determinadas informações falsas com objetivos escusos, né? Então isso eu acho que não é muito claro para nós. E é um cuidado que nós temos que ter. É uma questão de respeito à coletividade. Nós buscarmos averiguar se aquilo ali é verdade. Se não for, quem me mandou aquilo, aí a gente vai ali, meu querido, olha, acabei de verificar como eu faço isso sempre. Meu querido, boa noite, bom dia. Olha, acabei de verificar essa informação que você me enviou ou colocou lá no grupo. Aí eu gosto de ir em off, né? No privado. Olha, a informação que você colocou lá no grupo está aqui, ó. Tô te mandando um link aqui tem vários sites que ajudam nesse propósito. Ó, isso aqui não é falso, cara. Isso aqui você botou lá, não procede. Aí, poxa, obrigado. Aí ele vai lá e apaga. Então, acho que isso é o mínimo que a gente possa fazer em relação a essa questão do WhatsApp, do Facebook, que realmente está tomando dimensões assim, fora do controle. Agora, e em relação ao nosso círculo íntimo? Porque tem algumas coisas que a gente toma conhecimento e que não tem como ir lá num Google da vida e ver se aquilo ali é verdade. São coisas mais próximas a nós. São situações que a gente ouve e não temos como averiguar. E qual é a atitude nessa hora?
É a mesma coisa, né? Então, o Torres Pastorino, nessa obra prima, Minutos de Sabedoria, em 1960, olha o que ele escreveu, para que vocês tenham uma ideia do quão antiga é essa questão do cuidado que a gente tem na hora da maledicência, na hora de falarmos coisas que não são verdade, né? Então olha o que ele fala: não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Desculpa, é a mensagem 170. Desculpa, mana. Então eu vou começar. É mensagem 170. Isso aí, puxa minha orelha mesmo, porque tem gente que tem o livrinho e gosta de acompanhar lá. É mensagem 170. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim não repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala o erro do próximo. Tem muita coisa boa para a gente falar aqui sobre essa página. Mas vamos lá. Primeira coisa interessante. Quando ele fala não repita apressadamente aquilo que ouve. Aí vocês devem já ter ouvido falar de uma história que é atribuída a Sócrates, em que ele tem uma pessoa que chega para ele para contar uma coisa, e ele pergunta a essa pessoa se aquela pessoa passou aquela informação pelos 3 crivos. Meu amigo Marcelo Nunes, até quando eu lancei a ideia desse tema, né, da semana, ele me falou os 3 crivos. Eu falei, ele pelo menos conhece, mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então ele falou assim, são 3 crivos super importantes pelos quais a gente deve submeter as informações que nós vamos passar. Então a primeira, verdade. A segunda, bondade. E a terceira, utilidade. Então se alguém vem falar alguma coisa para mim, é super importante, ou se eu vou falar alguma coisa para alguém, aquilo é verdade? Em primeiro lugar, aquilo é verdade? Se não é verdade, eu acho de bom grado não falar. Porque como é que eu vou falar alguma coisa para a pessoa se eu não tenho certeza se aquilo é verdade? Né? Segundo, é uma coisa boa? Né? Porque às vezes a coisa é verdadeira, mas é uma coisa ruim. Né? Então a gente parte para o terceiro crivo. É uma coisa boa, é verdade, é uma coisa ruim. Tudo bem. Mas eu falar isso para alguém vai ter alguma utilidade? Difícil, né, gente? Se a gente for parar para pensar, quantas vezes nós falamos alguma coisa para as pessoas do nosso círculo de relação que às vezes são coisas ruins e que não vai ter utilidade nenhuma, muito pelo contrário. Eu até coloquei aqui, né? Às vezes nós podemos, com aquela informação que inútil, no sentido de não ter nenhuma, não vai ser usada de uma maneira propícia, a gente pode gerar um desânimo numa pessoa. A gente pode gerar um sentimento de desamparo, de insegurança. Nós já paramos para pensar nisso? Quantas coisas nós falamos muitas vezes que elas podiam ser absolutamente rechaçadas, né? Quer ver uma coisa muito comum? Eu até coloquei aqui, né? Não, daqui a pouco eu falo sobre isso. O que eu coloquei aqui é o seguinte: a gente precisa
A gente precisa sim, gente, a verdade é essa, é um exercício constante, é uma avaliação constante que a gente tem que fazer da necessidade real de se falar alguma coisa. É difícil, mas vale a pena, vale a pena. Quantas vezes nós chegamos para algumas pessoas e falamos alguma coisa, né? Algo que realmente está acontecendo, mas é uma coisa densa, pesada, né? Já perceberam que nós temos uma certa tendência, se acontecer um acidente, você chega num lugar onde você está, e tem um acidente lá, uma coisa horrível, você chega logo falando. A gente chega logo falando, acabei de passar por um acidente. Se a gente for parar para pensar, qual é a utilidade de eu falar para aquele grupo onde eu cheguei, que não viu o acidente, talvez vá saber do acidente depois, pela mídia, não sei. Mas qual é a utilidade de eu chegar naquele momento, o grupo está se reunindo para começar a trabalhar, por exemplo, né? E eu falar que aconteceu um acidente assim, assim, assado. Né? Então, na verdade, a gente tem essa dificuldade. O ideal seria não. Essa informação, pelo menos agora, não vai trazer benefício nenhum. Então, vale a pena a gente segurar, travar a nossa língua e não falar, né? Aí o segundo momento, o segundo pedaço do texto que eu separei aqui, a caridade consiste em saber calar os defeitos alheios como você gostaria que fizessem com os seus. Calar os defeitos alheios, ele está dizendo que isso é uma questão de caridade. Sim, porém, existem, claro, alguns equívocos, alguns defeitos, alguns atos que eles são reconhecidamente perniciosos para uma ou mais pessoas, às vezes até para a própria comunidade. Então, nesse caso, nós devemos sim, nós devemos expor isso, né, de alguma forma, porque é uma pessoa que está comprometendo o equilíbrio, a harmonia daquele ambiente, ou até mesmo daquela cidade, daquele país, né? Mas, na verdade, ele está se referindo aqui àqueles atos equivocados que a gente sabe, né? Uma pessoa, eu soube de um equívoco, de alguma coisa que alguma pessoa fez. Aí eu vou contar aquilo para uma outra terceira pessoa que não tem, talvez nem conheça aquela pessoa, né? Ou então conhece de vista, né? Ou de repente, sei lá, mora no mesmo prédio, enfim. Então, muitas vezes, isso que ele está querendo chamar a atenção é sobre essa ótica, né? É uma questão de caridade. Não, tudo bem, eu soube que aconteceu alguma coisa lá com aquela pessoa. Para quê? Para quê? Qual é a utilidade de eu falar aquilo que aconteceu para alguém? Então eu vou estar só aumentando, né? Aumentando uma má impressão de uma pessoa que talvez esteja cometendo um ato por motivos que eu nem sei quais são, mas eu estou aumentando aquela carga negativa sobre aquela pessoa, desnecessariamente. Desnecessariamente. E como ele fala, né? Nós gostaríamos que fizessem dessa forma com a gente, né? Porque todos nós somos passíveis de erros. Todos nós cometemos erros, falhamos, é a coisa mais comum que tem. Então, eu me lembrei aqui, até coloquei a questão da fofoca, né? A fofoca é uma coisa terrível, né? Tem pessoas que têm a necessidade de falar da vida alheia para terceiros. Às vezes uma coisa assim desagradável até. E o que é pior, às vezes não é verdade. Isso que é o pior, né? Tem aquela velha história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Isso é um ditado antigo, né? Então geralmente isso acontece, né? A pessoa acontece algo ou ouve falar. Tem até aquela brincadeira que a gente fazia com nossos alunos, telefone sem fio, né? Que eu acho que vocês conhecem também, que a gente fala uma senha para o primeiro aluno aqui, aí eles vão falando no ouvido dos outros, quando chega lá no final,
quase nunca chega a informação do jeito que é. Então isso é um perigo. Então quando chegar em nós uma informação que a gente não sabe que se aquilo é verdade, vamos lembrar dos 3 crivos de Sócrates. Não, vai morrer aqui. Não tem benefício nenhum eu contar isso para aquela pessoa. Eu vou levar preocupação, vou levar porrinhação, desequilíbrio, morre aqui. Não tem benefício nenhum falar isso. Então esse é um exercício difícil, mas eu acho que vale a pena. Porque basta que a gente se coloque no lugar daquela pessoa que de repente é o centro daquela fofoca, é o centro daquela maledicência, é o centro daquela inverdade. Né? Porque, voltando ao que nós falamos antes, isso cai numa rede social, nossa, nós vemos resultados trágicos decorrentes exatamente dessa falta de cuidado ou dessa maldade, né, que muitas vezes algumas pessoas têm sob essa ótica aí. Tá bom, gente? Então a reflexão é essa. Cuidado com o que a gente fala. A nossa voz, nossa palavra, ela tem poder. Né? Então a gente pode imprimir numa mente ou em mentes que estejam à nossa volta alguma coisa muito ruim. E, poxa, a gente não quer isso. Né? Agora, claro, existem situações que realmente elas precisam ser expostas, mas ainda assim com um sentido de caridade, como o Pastorino fala aqui. Né? Com sentido de caridade. Então é um exercício difícil. Aliás, as propostas que eu tenho trazido aqui são todas geralmente complicadas, mas a ideia é exatamente essa. Refletirmos em relação à nossa postura. Porque se nós queremos um mundo melhor, tem que começar com a gente mesmo. Não adianta eu querer que o mundo mude se eu não procuro me mudar. Se eu não consigo mudar algumas coisas que eu já percebo que não são legais na minha conduta. É um processo difícil, mas eu que tenho que dar o primeiro passo em prol dessa transformação do mundo. Não é verdade, gente? Então essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos partir para a nossa harmonização. Desafios, mano, sem dúvida. Com certeza. O Vinícius está dizendo aqui, fake news pode matar. Né? O Paulinho Sameiro, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 19, 20 e 21. Obrigado aí pela contribuição de vocês. Eu sempre falo isso, mas daqui a pouco eu tomo a falar sobre isso, mas agora nós vamos aproveitar o clima que foi gerado com essa reflexão. Nós vamos fazer a nossa harmonização final, como a gente sempre faz. Antes de vocês fecharem os olhos, eu vou explicar. Nós vamos fazer o que alguns chamam, a técnica que alguns chamam de escaneamento corporal. Né? Então, fechem os olhos, ajeitem-se aí na cadeira, onde vocês estão, ou se vocês estão deitados, enfim, fechem os olhos. Isso. Prestem atenção só na sua respiração. Então esse processo que é chamado de escaneamento corporal, como é que ele funciona? Para começar, que vocês todos já estão numa atitude de receptividade. Vocês estão completamente à disposição para receber essa bênção. Então vocês já estão de olhos fechados. Então vocês vão imaginar uma luz muito brilhante penetrando em cada um de vocês a partir do topo da cabeça. Existe um centro de energia que é o coronário. Então imaginem essa luz entrando pelo topo da cabeça de vocês. Então a partir daí, ela vai descendo,
envolvendo todo o seu cérebro, toda a sua cabeça, chega no pescoço, envolve todo o seu tronco, os seus órgãos, seus braços, as suas mãos, desce pelo seu quadril, fazendo uma varredura. Desce pelas pernas, o joelho, vai até os seus pés. E nesse momento você está completamente envolvido por essa energia poderosa. Imagine-se completamente envolvidos por essa energia poderosa. Agora concentrem a atenção de vocês para o centro do peito, centro do tórax. Imaginem o coração de vocês com uma luminosidade muito grande. Esse centro cardíaco que está recebendo nesse momento um reforço dessas energias, no sentido de que cada um possa se tranquilizar, possa ter a certeza de que tudo vai dar certo. E cada um de vocês possa entender que o amor é fundamental em tudo que realizamos. Concentrem a atenção de vocês em seus corações. E tenham a certeza de que nunca vai lhes faltar essa energia para tudo o que vocês quiserem realizar. Amem a tudo e a todos. Amem profundamente, porque esse sentimento ele é fundamental para que nós tenhamos um contato mais íntimo com essas inteligências universais que dirigem não só o nosso planeta, mas como tudo que existe em todo o universo. Sintam-se agraciados por esse momento. Agradeçam ao Senhor do Universo pelas bênçãos que vocês estão recebendo nesse momento. Respirem profundamente pelo nariz, inspirem. Soltem devagar. Vão abrindo os olhos bem devagarzinho. Quem se lembrou de pegar água, pode beber agora. Que bom. Estou vendo a minha querida Tati, atrasada, mas chegou, minha amiga querida. Cíntia Pacheco, minha aluna lá do CIAD, estou vendo ela aí também. Gente, eu quero, como eu falei no início, né, o meu objetivo é fazer com que esse projeto cresça cada vez mais. É o que eu quero, né? Eu gostaria muito de seguir tendo a ajuda de vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês
divulgando, convidando outras pessoas. Eu fico muito agradecido, tá? E espero que essa nossa proposta ela alcance cada vez mais pessoas, tá bom, gente? E como eu sempre gosto de falar para vocês, Euder, querido, Camilinha Vasconcelos também, Dani Bayer, beijo para vocês, vocês são muito amados. Então, deixem um comentário de vocês aí, deem aquela força. Vocês não imaginam o quanto eu recebo de vocês, sabe? O quanto me faz bem saber que vocês estão gostando, estão curtindo, estão chamando outras pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Tá bom, gente? Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana e até o nosso próximo encontro na segunda-feira que vem. Tá bom? Tudo de bom. Um abração para todos. Beijo no coração.